Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Quim e sou a professora do curso de Probabilidade e Estatística. Vamos começar? Olá, este é o nosso terceiro vídeo da primeira aula do curso de Probabilidade e Estatística e vamos aprender um pouco sobre dados. O primeiro registro dos dados coletados, ele é feito em uma tabela seguindo a ordem de coleta dos dados, que não é necessariamente uma ordem numérica. Nessa tabela, dita tabela primitiva, são registrados os dados brutos. Então, por exemplo, se consideramos as alturas dos alunos dessa turma, que vocês responderam na enquete. Como eu ainda não tenho esses dados para apresentar para vocês, eu vou considerar a altura de 40 alunos da amostra de um determinado colégio. Nessa tabela, que vai ser a primeira tabela do nosso estudo, ela apresenta, na ordem em que foram coletadas, as alturas desses alunos. Então, por exemplo, a primeira altura é de 1,60 m, lá pelo meio tem uma altura de 1,68 m, mais para o final uma altura de 1,56 m e a última altura registrada é 1,61 m. Notem que a distribuição das alturas não segue uma ordem numérica, ela segue a ordem de coleta. No entanto, o ideal para trabalhar com os dados é organizá-los por ordem numérica. Então, por isso, nós vamos refazer a primeira tabela, criando a segunda tabela que recebe por nome Roll. Nessa tabela, eu vou pegar os mesmos dados que eu tinha antes, só que agora organizados em ordem crescente. Então, a minha primeira altura, ela é de 1,50 m, a segunda altura 1,51 m e por aí vai. No final, a última e maior das alturas é de 1,73 m. Notem que uma rápida olhada na tabela Roll já garante a percepção de que 1,50 m é a menor das alturas entre os alunos do colégio A e 1,73 m é a maior delas, algo que não estava evidente na tabela anterior. Bom, acontece que nem sempre o que vai nos interessar é saber qual é a maior ou a menor das alturas. Pode ser mais importante saber qual a que mais aparece. E para facilitar a visualização dessa informação, a gente pode reorganizar aquela tabela, reorganizar a tabela Roll a partir de uma tabela onde eu vou ter cada elemento, cada resposta à minha pergunta, cada altura, associada à frequência com que cada uma daquelas alturas aparece. Essa nova tabela ela vai ser chamada de distribuição de frequência. Vamos denotar por x índice i a variável, que representa cada altura encontrada, e por f índice i a frequência daquela altura. Por exemplo, se eu tomar a altura de 1,55 m, que corresponde ao x índice 6, ela vai ter uma frequência f índice 6 igual a 4. E o total das frequências vai ser exatamente o total de respostas à nossa pergunta. Vai ser o total de participantes da pesquisa. Com o intuito de diminuir essa tabela, diminuir essa forma de apresentação dos dados, nós podemos dividir essas alturas em classes, em intervalos. Cada intervalo ele vai ser representado por um número, que é o seu limite inferior, um símbolo que associa um segmento vertical unido a um segmento horizontal e um segundo número que vai ser o seu limite superior.
Nesse caso, se eu tomar a primeira classe da tabela que vamos construir, eu vou considerar o intervalo de 150 a 154. Esse símbolo de um segmento vertical seguido de um segmento horizontal, ele representa um intervalo onde ele é aberto no primeiro, ou ele é fechado no primeiro número e aberto no segundo. Então, vai ser um intervalo fechado em 150 e aberto em 154, que significa que 150 pertence ao intervalo, enquanto 154 não pertence. Nós vamos chamar cada um desses intervalos de classe de frequência, ou simplesmente classe. A frequência de uma classe, ela vai ser o número de vezes que os seus elementos aparecem. Então, dentro da classe de 150 a 154, eu vou somar as frequências de 150, 151, 152 e 153 da minha tabela anterior, somando um total de 4. A tabela 4 que é apresentada, ela é chamada de distribuição de frequência com intervalos de classe. O número de classes em uma distribuição de frequência ela é representado por K. Existem vários métodos que podemos usar para determinar esse número de classes. No entanto, vamos considerar os dois seguintes. A regra de Sturges, onde o K vai ser a soma de 1 mais 3,3 vezes o log de N, onde esse N é o número total de observações. Por exemplo, para o N igual a 500, ou seja, para uma pesquisa com 500 observações, esse cálculo ele vai me dar um K aproximadamente igual a 10. A próxima possibilidade de escolha para o número de classes de equivalência é a tabela de Cayley. Essa tabela ela vai me apresentar para alguns valores de N a quantidade de classes de equivalência recomendada. Então, por exemplo, para o N igual a 10, ou seja, para 10 observações, o recomendado são 4 classes de equivalência. No nosso exemplo, nós estamos trabalhando com 40 observações. A tabela não indica o número de classes para o N igual a 40, mas eu tenho para 25 observações, eu tenho 6 classes, e para 50 observações eu tenho 8 classes. Então, o lógico é você escolher entre 6 e 8 classes de equivalência na hora de construir a sua distribuição de frequência com classes. É importante frisar que a escolha para o número de classes não deve ser feita apenas pensando em alguma regra, mas o principal critério deve ser pensar na natureza dos dados e da unidade de medida em que eles vão ser expressos, para poder escolher o número de intervalos, assim como a amplitude que vai ser usada neles. A amplitude de um intervalo, ela vai ser a diferença entre o limite superior do intervalo e o limite inferior. Então, para cada intervalo, eu vou ter uma amplitude. Vamos denotar por HI, essa amplitude ou altura, L'i, o limite superior do intervalo, menos L'I, o limite inferior do intervalo. Outras amplitudes a se considerar vão ser a amplitude total da distribuição, onde você vai fazer a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe, e a amplitude da amostra, que vai ser a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da amostra.
É interessante que vocês percebam que essas duas amplitudes jamais coincidem. Eu quero que vocês pensem o porquê disso, certo? Depois eu vou querer saber. Para facilitar o trabalho com classes de frequência, é utilizado um valor que vai representar cada classe, ao invés de trabalhar com o intervalo. Esse valor, ele vai ser o ponto médio da classe, que vamos denotar por x índice i. Ele vai ser encontrado pelo valor médio dos limites do intervalo. Então, o x índice i vai ser o limite inferior do intervalo mais o limite superior do intervalo dividido por 2. Esse vai ser o valor que representa a classe. Assim como no caso das amplitudes, que podemos considerar dentro de uma pesquisa com dados, também podemos considerar diversas frequências. Além da frequência simples, que representamos como f índice i, também podemos considerar a frequência relativa, que vai ser representada como fzinho r índice i, que vão ser os valores das razões entre a frequência simples e a frequência total. A frequência acumulada, que vai ser representada por um fzão índice i, que vai ser o total das frequências de todos os valores inferiores ao limite superior do intervalo em uma dada classe. Então, o fzão índice k vai ser a soma do fzinho 1 mais o fzinho 2 mais até o fzinho k. E, por fim, a frequência acumulada relativa, que vai ser representada pelo fzão r índice i, e é o resultado da divisão da frequência acumulada, fzão i, pela frequência total, que é a soma de todos os FJs. Com isso, a gente pode construir a seguinte tabela, onde são apresentados, além dos dados na distribuição de frequência da tabela 4, que nós já vimos, também os pontos médios e frequências desses dados. Vejam, nessa tabela eu tenho, na primeira coluna, o índice i, que vai me dizer qual é a classe de frequência que eu estou considerando. Tenho exatamente o intervalo de frequência de cada classe. Tenho a frequência simples das classes, o ponto médio de cada classe, em seguida a frequência relativa da classe, na sequência a frequência acumulada e, por fim, a frequência acumulada relativa. Então, notem que essas frequências elas se relacionam, pois uma é calculada a partir da outra. Para concluir, eu quero deixar uma pergunta. Como essas frequências podem ajudar numa pesquisa estatística? Pensem nisso. Na nossa próxima aula, vamos estudar sobre medidas de posição. Até lá!